Os pais podem conduzir as crianças para a igreja de crianças, por favor. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Obrigado ao grupo de música. Vocês são um sucesso. Aleluia. Vitória, vitória, irmãos. Amém, isso aí. Vitória. Estamos aqui, não é não? Primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, e será um mês de muitas e muitas vitórias na vida de cada um dos irmãos, amém? Vamos tomar posse disso? Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do nosso pastor presidente, pastor André, nessa noite. O pastor ele está cumprindo uma agenda lá em Porto Alegre, no evento, numa Igreja Verbo da Vida em Porto Alegre, e é por isso que ele não está aqui nessa noite. Amanhã cedinho ele vai estar aqui com a gente e volta tudo ao normal. Amém? Irmãos, nessa noite, eu gostaria de falar com cada um dos irmãos sobre um tema que me chamou a atenção. Recentemente eu estava lendo um livro, e esse livro falou sobre isso, sobre o que eu vou falar nessa noite, sobre oportunidades. É justamente isso que eu gostaria de falar com os irmãos, e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Capítulo 5 de Efésios, verso 15 ao 17. Eu vou ler esses dois versículos, esses versículos que eu falei para os irmãos, numa tradução que geralmente vocês não devem estar usando, que é a Nova Versão Internacional. Alguns irmãos até usam essa versão, e depois na Nova Versão Transformadora. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem, por favor. Diz assim um texto: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Na Nova Versão Transformadora, esse mesmo texto é colocado da seguinte forma, olha: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Pai, a Tua palavra está exposta, e lhe pedimos, Senhor, que a Tua orientação, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, para que cada um receba aquilo que precisa nessa noite, para que direções, estratégias e todo tipo, Senhor, de orientação chegue na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, para que possamos viver o melhor de Ti e cumprir os propósitos que Tu tem para a vida de cada um de nós. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos, é o Senhor quem sonda os corações, e que ao falar, Pai, seja o Teu Espírito falando, revelando-se a vida de cada um dos Teus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema, oportunidades, eu falei recentemente lá na Palhoça, no ponto de pregação nosso que temos lá. Inclusive, quero aproveitar o ensejo, né? E vender o peixe, né? Aleluia. Então, você que mora na Palhoça, região adjacente, nós temos um culto toda terça-feira lá, às 20 horas, no Hotel Islavieiro. Fica bem próximo ali ao shopping e Via Catarina. Você é o nosso convidado, tá bom? Bom, a nossa vida, irmãos, na nossa vida, constantemente nós somos submetidos a processos. Se eu fosse perguntar a cada um dos irmãos agora, cada um teria uma história diferente para me contar. Não, pastor, eu estou passando por um processo assim assado na minha família, eu estou passando por um processo assim assado nas minhas finanças, no meu emprego, enfim, nas minhas emoções. Em todo tempo nós estamos passando por processos. E em cada processo que nós passamos, sempre se apresentam diante de nós oportunidades.
E é sobre essas oportunidades que eu gostaria de bater um papo com vocês nessa noite. Porque são oportunidades que nós devemos avaliá-las, ver realmente se aquilo é o propósito de Deus para a nossa vida e tomarmos posse disso, agarrarmos essa oportunidade e vencermos, ou mesmo termos a coragem, a ousadia de rejeitar uma determinada oportunidade na nossa vida. Porque, irmãos, são através de como você vai se comportar diante dessas oportunidades é que você vai ser um vencedor ou um derrotado. Vai viver os propósitos de Deus ou não vai viver os propósitos de Deus. Basta você tomar uma decisão inadequada. Então, a sua ação ou a sua inação, vamos dizer assim, diante de uma oportunidade, vai definir aonde você vai chegar. E nesta noite, eu quero citar alguns exemplos, alguns personagens do Antigo Testamento que eu estarei falando, sobre homens que, diante de oportunidades que tiveram, eles abraçaram a oportunidade ou rejeitaram a oportunidade, enfim, de uma forma ou de outra. Da forma com que eles lidaram com a situação, eles foram vitoriosos ou até sofreram dano. Então, nesta noite, eu quero falar sobre a oportunidade e como lidar com elas. Amém? O primeiro exemplo que eu quero dar nessa noite, o primeiro personagem, é sobre José. Eu até falei pela manhã que José é um personagem que está no Antigo Testamento que me chama muita atenção. Eu me identifico muito com a história de José. E vira e mexe, se você acompanhar a minha administração, você vê, eu vou estar às vezes falando de José. E José, ele teve uma vida a qual ele era amado pelo seu pai, desde novo, ele já era diferenciado diante dos irmãos. A Bíblia fala que ele tinha uma túnica de cores, porque ele era amado, ele era querido. Até então, com um determinado dia, ele teve uma experiência com o Senhor através de um sonho. E neste sonho, Deus revelou para ele aquele propósito que tinha na vida dele, que era ele ter uma proeminência, era ele ter uma liderança perante seus familiares. E quando isso aconteceu, ele foi imediatamente lá contar para os irmãos, pelos pais, e aquilo ali gerou uma certa raiva perante aquelas pessoas, a qual ele compartilhou uma vitória futura. Interessante, irmãos, que ele compartilhou uma vitória futura, nem era aquilo que ainda estava acontecendo. E aí, irmão, já vai a primeira semente que eu quero lançar para vocês. José, quando ele teve esse sonho, Deus estava falando com ele, ele teve uma excelente oportunidade de ficar calado. Irmãos, porque se ele tivesse ficado calado, ele talvez não tivesse recebido tanta oposição conforme ele recebeu dos seus irmãos. Às vezes, irmãos, Deus palestra conosco, nos mostra um propósito que Ele tem nas nossas vidas, e às vezes o nosso comportamento, irmãos, é agir de tal forma inadequada que acabamos recebendo uma oposição desnecessária. Então, irmãos, seja vigilante em toda e qualquer ação que você tiver envolvido, até nas revelações e instruções que o Espírito Santo de Deus te dá. Porque, irmão, tem instruções, tem o Espírito que o Senhor te dá, que é para a sua vida e para ser revelada num determinado momento, para aquelas pessoas que estão à sua volta. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Então, é necessário você ter essa sensibilidade espiritual para entender como que o Senhor está falando contigo e como você deve agir diante daquela situação. Mas, voltando à situação de José, José sofre essa oposição, é vendido pelos irmãos como escravo, vai para uma nação diferente, e lá ele começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e ele se destaca. José ele tinha essa característica de ser excelente em tudo que ele fazia. Se desse ele uma responsabilidade de fazer cocada, irmãos, seria a melhor cocada lá do país que ele estava. Ele era excelente, uma característica dele. E, irmãos, novamente, José ele passa por uma situação de injúria, de injustiça, e novamente, já tinha sido vendido pelos irmãos, já estava numa nação estrangeira como escravo, e agora ele vai não somente para essa nação estrangeira como escravo, mas agora ele é escravo e preso, ele vai para uma prisão. Por que eu estou querendo citar esses detalhes? Porque José, irmãos, ele tinha tido uma experiência com o Senhor. O Senhor havia falado com ele o que iria acontecer. Mas há de convir, irmãos, que diante de tanto problema, de tanta zebra acontecendo, irmãos, uma reação natural desse menino, desse jovem rapaz, era o seguinte: quer saber uma coisa, irmãos? Essa promessa deve ter sido coisa da minha cabeça.
eu vou chutar o pau da barraca, vou esquecer dessa situação, vou seguir meu caminho, irmão, vou ver o que vai acontecer, porque eu acho que aquilo ali não foi nada de Deus, não. Ele poderia ter tido essa atitude, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor, sempre excelente, esperando que um dia ia se cumprir aquilo na vida dele. E da mesma forma, irmãos, que eu quero falar para vocês, que às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós estamos debaixo de promessas, estamos debaixo do Senhor, de uma convicção de que Deus vai fazer algo por nós, mas vão se levantando tantas coisas em nossa vida, tentando nos desanimar, nos parar ou nos desviar do propósito que Deus tem na nossa vida. Mas, irmão, nesta noite, não desista, não desvie dos propósitos de Deus na sua vida e cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Uma palavra de ânimo para você, irmãos, porque toda hora está batendo às vezes a nossa porta uma crise de desânimo, uma injustiça, um sentimento é um sentimento que eu quero falar, não é a tua realidade de derrota, mas você, irmãos, é mais que vencedor em Cristo. Sobre ti há uma palavra de que você é vitorioso, que você vai triunfar em Cristo sim, que você é o perfume de Cristo onde quer que você estiver, irmãos, e nada vai te parar em nome de Jesus. Que nesse dia de hoje, você tome posse dessa palavra e viva realmente aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não abaixe cabeça para as dificuldades. E José, irmãos, diante de toda essa situação, decepção, longe do pai, longe da própria família, a qual ele amava, que tinha vacilado com ele, mas era a família dele. Depois, diante de um Senhor que ele tinha honrado tanto, novamente ele é injustiçado. Irmãos, ele se manteve firme nas promessas do Senhor. E até então que surgiu uma oportunidade. Ele ficou sabendo do sonho de dois homens que estavam na prisão, um padeiro e um copeiro, e ele tinha essa habilidade, dada por Deus, que era de interpretar sonhos. E ele vai lá, conversa lá com o padeiro e com o copeiro, e fala o que vai acontecer. Para um era uma boa notícia, para o outro era uma notícia ruim. Mas vamos nos ater à boa notícia. E o copeiro é levantado novamente ao seu cargo e vai lá para o palácio do rei. Fica junto de Faraó. Passa-se um tempo, irmãos. Não foi de um dia, não foi num final de semana, não foi num feriado. A coisa estava ainda estreita lá para a vida de José. Mas teve uma hora, irmãos, que ele foi lembrado. Teve uma hora que começa a se cumprir todo o propósito de Deus na vida dele. Da mesma forma, tem uma hora que vai chegar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Vai chegar, irmãos. Vai chegar. Tome posse disso. Creia nisso. Talvez você tenha vindo nesta noite só para ouvir essa palavra. Vai chegar aquilo que Deus falou que ia acontecer na sua vida. E eu estou aqui com uma atalaya para dizer para você, não pare, não desista, porque está chegando isso na sua vida. Em nome de Jesus. E ele, que não perdeu aquela oportunidade de interpretar um sonho daqueles homens, ele é alçado diante do Faraó. E ali Deus o levanta para ser governador da nação mais poderosa da época. Ou seja, de um escravo preso, Deus levanta ele como o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da época. É isso que Deus faz, irmãos. Quando a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que nós opera, é disso que nós estamos falando. É disso, de que Deus é capaz de surpreender, de te tirar de uma situação, conforme foi cantado aqui, de guerra, de aparência de que está cercado, e Deus te alçar uma situação de vitória, de destaque, porque Ele é Deus. Pode vir os capirotos todos, com as espadas, o que for, meu irmão. Pode te cercar do que o que for, mas Deus vai te levantar e vai colocar, esse aqui é meu servo, esse aqui é meu ungido, e eu velo pela minha palavra. É assim que acontece, simples assim. Por quê? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu fico pensando, irmãos, que quando José teve aquele sonho lá, ele estava pensando de repente ser o governante da família, né? Ser o síndico lá dos irmãos todos. Tomar conta do cofre, dizer quem vai fazer a capina, cuidar dos bichos lá. Ele, talvez, na imaginação dele, nunca pensou, meu irmão, que fosse ser o segundo homem mais importante da nação mais poderosa da época. É assim que Deus faz. A nossa dificuldade momentânea, irmãos, não pode ditar nem definir quem nós somos em Cristo. Você tem que ter essa convicção.
Você pode estar passando por uma dificuldade momentânea. Você pode estar passando por uma situação onde você não está vendo, né? Tem uma luz no fundo do túnel. Que às vezes, irmão, nós estamos diante de uma situação que nem luz você está enxergando. Tu está andando por um instrumento. Sei lá onde eu vou chegar. Se tiver uma parede na frente, eu vou me arrebentar todo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: lá no final dessa caminhada, há o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. Então, a situação que você pode estar passando agora não dita quem você é. A circunstância que você está passando agora não diz a sua realidade, porque a sua realidade, irmãos, é muito maior, transcende até seu pensamento. Amém? Irmão, valorize cada oportunidade que vem à sua vida. Pequenas ou grandes, valorize. Apesar que as grandes, irmãos, ninguém quer rejeitar. Aleluia. Seu Antônio Carlos, pois não sou eu. Eu quero dizer que você vai ser presidente da maior multinacional do Brasil. Alguém vai querer rejeitar essa oportunidade? Não, meu irmão, onde é que é? Me diz o endereço aí que eu estou indo para aí agora. Não é? Agora, irmão Antônio Carlos, tem uma oportunidade aqui para você. Você vai ser... fazer uma capina no sítio ali do seu Joaquim. Meio-dia, mas tem que ser entre meio-dia e 2 horas da tarde, que o sol está mais alto. O que é esse? O que, rapaz? Não é não? Não vou querer saber disso, não. Isso é uma oportunidade. Você está entendendo, irmãos? O que eu quero dizer para você é o seguinte: tem coisas que podem parecer pequenas para você num primeiro instante, mas vai ser justamente aquilo que vai te levar àquilo que o Senhor já projetou para a sua vida. E você tem que ter essa maturidade, irmãos, de saber que é o Senhor que está te guiando e fazer um filtro de acordo com a palavra que Deus fala a teu respeito e daquilo que está no seu coração, o testemunho interior, e falar: realmente, isso pode estar até estranho, mas eu vou tomar posse dessa oportunidade, que essa oportunidade vai me levar a um bom lugar. Porque se José tivesse tido uma oportunidade, rapaz, eu vou esquentar a cabeça aí com esse cara aí, esse padeiro, esse copeiro aí que deve ter feito uma grande besteira no palácio para estar aqui preso comigo, eu vou esquentar nada. Eu sei até qual sou, mas não vou falar não. Poderia ter perdido a oportunidade, meu irmão. Então, quando vier uma oportunidade de você, vai à luta, sabe que o Senhor está contigo e tome posse daquilo que o Senhor já está reservado na sua vida. Amém? Sendo bonito ou sendo feio. Porque, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. E aqui vai um cuidado para você. Às vezes a aparência de bonito, de belo, pode te levar a uma grande derrota. Então, irmãos, tenha a convicção de que Deus está cuidando de você. Olha só o que Deus fala a nosso respeito. Está lá em 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a tua importância. Nação eleita, sacerdócio real, é tudo isso, irmãos. E a circunstância que você pode estar passando, não diz quem é você, isso é tudo aqui que eu acabei de falar. Amém? E diante das oportunidades, irmãos, que você seja fiel. A Bíblia fala, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muitos. E às vezes, nós estamos imaginando que coisas, às vezes a gente está debaixo de uma promessa, a gente pensa que coisas mirabolantes vão acontecer na nossa vida. Vai vir uma coisa tão grande, que vai falar: rapaz, é isso mesmo. E às vezes isso tudo vai acontecer realmente na sua vida, mas há um processo de preparação, de capacitação. Há processos que você precisa passar para que você faça com excelência aquilo que Deus chamou para você fazer. E nesse processo vai aparecer uma oportunidade, conforme essa história da capina aí de meio-dia, até as 2 da tarde. Mas quem sabe que vai através de uma situação semelhante a essa, que Deus vai te colocar aonde Ele chamou para você estar. Então é por isso que eu tenho que ter minha bússola aqui, ó, a palavra de Deus me guiando, me orientando, me mostrando: esse é o caminho, Tony, vai por aqui, vai por ali, para, recua, esquerda, direita. É assim que o Senhor vai fazendo na minha e na tua vida. Mas tem esse coração: se eu tiver que ser fiel no pouco, o Senhor vai me colocar assim sobre muito, porque é promessa dele. Amém? Aleluia. Outro personagem da Bíblia que eu gostaria de falar é sobre o Daniel.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel 1:8 para me acompanhar, por favor. E diz assim o texto: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Alguns teólogos, alguns estudiosos afirmam o que poderia ser esses manjares do rei. Alguns falam que era uma comida exclusivamente consagrada aos deuses babilônicos, né? Para nós aqui, que ninguém nos ouça, os demônios de lá. Outros falam que era uma comida que era simplesmente uma dieta que afrontava a dieta judaica. Vou lhe dar um exemplo. O judeu não come porco. Aí, a dieta lá babilônica era baseada no consumo de porco. E tem outros que falam que não era uma coisa nem outra, que era o fato justamente da associação. Ó, se você comer aqui com a gente no manjar do rei aqui, você está junto com a gente, junto e misturado. Você faz parte disso tudo aqui. Por quê? Qual é a história aqui de Daniel? Daniel, ele vivia muito bem lá no país dele, Judá, em Israel, é tomado como cativo e levado para a Babilônia. Chega lá na Babilônia, o que acontece? Ele é colocado lá numa casa dos deuses, lá num... Como é que eu usei uma expressão aqui de manhã, no cafofo lá dos demônios lá. Aí ele está lá junto com a rapaziada lá, e de repente, Nabucodonosor dá uma ordem: eu só quero o pessoal mais bonito, mais inteligente, né? Os nobres, venham tudo aqui morar comigo no palácio, porque de repente esse pessoal a gente pode treinar para ser babilônico e ajudar a gente a administrar esse tão grande reino que a gente está fazendo aqui. E foi lá Daniel com um desses rapazes. Quando chega lá, irmãos, é apresentado justamente isso que eu acabei de falar aqui, os manjares do rei. E aqui, irmãos, fala de oportunidade que nós devemos rejeitar. Daniel, ele teve uma oportunidade de honrar o Senhor, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele não se aceitou se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, às vezes, diante de nós, vão aparecer coisas que são bonitas, travestidas de bênçãos, mas que vão nos levar a uma morte, a uma derrota, a um dano terrível na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, nas nossas finanças. E Daniel, irmãos, ele teve um discernimento e não aceitou aquela distração do diabo para a vida dele. Deus tinha um plano na vida de Daniel. E às vezes, na nossa vida cotidiana, aqui nós moramos em Florianópolis, andamos, trabalhamos, convivemos socialmente com as pessoas, às vezes a gente pensa, mano, que o diabo vai aparecer para nós, vermelho, com chifre, com tridente, falando com aquela voz esquisita para tentar nos assustar. O diabo não vai aparecer assim para mim e para você. O diabo vai aparecer sendo solícito, com um sorriso nos lábios e de repente até te oferecendo um cafezinho. De repente vai ser numa sala com ar-condicionado. De repente vai ter até um brindezinho para alegrar, para te convencer de alguma coisa. Mas, irmãos, tudo aquilo que for conflitante com o que a palavra de Deus diz a teu respeito, fuja, não se distraia. Repreenda isso da sua vida e viva o que a Bíblia diz a teu respeito. Daniel teve essa coragem. Porque, irmãos, imagina um garoto novo. Ele já estava lá na cidade dele, é levado como escravo. De novo, outra situação de escravidão. Está lá no cafofo dos capirotos. De repente ele vai para o palácio, ele deve ter pensado: rapaz, me dei bem, agora eu me dei bem. Vou dormir bem. Vou ter um quartinho reservado para mim, já estava lá com aqueles 15 caras naquele quarto 3x5. Numa beliche. Agora eu vou estar aqui, ó. O quarto só meu. E ainda vai ter essas comidas boas aí, ó. Aí eu imagino, né, irmãos, as comidas boas. Ah, rapaz, tem um dia que eu recebi uma visita aqui no... Deixa eu contar só um negócio aqui. Teve um dia que eu recebi uma visita, aí um amigo meu falou assim: Tony, eu quero comer uma ostra gratinada. Nunca tinha comido nem ostra, muito menos gratinada. Aí ele falou assim: onde é que tem? Rapaz, tem um restaurante lá no sul da ilha, assim, não vou fazer propaganda, né? Assim, assado, tal. Aí, vamos lá, quero ir lá agora. Aí peguei ele no aeroporto. Levei lá.
Quando cheguei, irmão, eu tenho um Ashley, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho um Ashley, que eu estou querendo trocar, inclusive. Aí, cheguei lá, veio um cara. Esse detalhe não tem nada a ver com a comida não, mas é que eu achei interessante. Eu gostaria de edificar a fé dos irmãos. Aí, veio um cara, pega a chave do meu carro, irmão. Um manobrista. Meu carro sai 5 ou 7 pessoas, não sei quem estava, eu, Alba, Gabriel, mais a família do colega. Sai todo mundo. Entra todo mundo lá no restaurante. Tu acha que o Tony ficou onde? Na calçada, observando para onde ia levar meu carro, né, meu irmão? Ele é velhinho, mas é meu. E um Jaguar esperando ser atendido. Meu irmão, eu só sei quando cheguei nesse restaurante, e Tony, tu vai comer hoje uma ostra gratinada. Meu camarada, se eu puder, porque meu estômago é pequenininho. Se eu pudesse, mas eu comia só essa tal da ostra gratinada, porque o negócio é gostoso. Oh, aleluia. Mas voltando ao Daniel aqui. Talvez era ostra gratinada que estava sendo servido lá para o pessoal, o manjar do rei. Talvez era o camarão VG. Talvez, sei lá, era uma picanha, tem tanto nome de carne aí, meu irmão. E aquele homem, ele rejeitou tudo isso em nome de querer fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Porque, irmãos, às vezes é difícil nós rejeitarmos. Quando chega o manjar do rei à sua frente, você fica pensando, rapaz, eu tenho que rejeitar isso, de repente é Deus, olha só, é bênção, eu não tenho que viver o melhor dessa terra, aleluia! E está te levando para o inferno, para te arrebentar. E não pode ser assim não, meu amado. Não pode ser assim não. Tudo que você for fazer tem que estar em conformidade com a palavra de Deus e que o Espírito Santo está te orientando. Eu fico imaginando, irmãos, os desafios que ele teve. Como ele deve ter sido, numa linguagem aí dos jovens, né, zoado, encarnado, tripudiado, porque estava tomando essa atitude. Olha só o que a Bíblia fala, lá em Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vou repetir. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Daniel teve a oportunidade de fazer a diferença e não ser mais um na multidão. Somos chamados para fazer a diferença todas as horas. Meu irmão, você não é multidão. E eu quero falar com muita seriedade para você. Você não é multidão. Você é embaixador do rei. E onde você chega esse reino contigo. Chega sobre essa responsabilidade sobre a tua vida. Onde você chega, você faz a diferença. Não abra mão de fazer a diferença. Porque, irmãos, ninguém quer ser taxado de esquisito. Mas, às vezes, para nós não abrirmos mão do que é a palavra de Deus, a gente vai ser taxado de esquisito sim. Amém, irmãos, que tu seja conhecido como esquisito, mas faça a diferença onde você estiver. Por quê? Essa rapaziada aqui que estava junto com o Daniel, não estou falando dos amigos dele não, porque mais 3 ficaram com ele nessa peleja aí. Os outros, de estar falando assim, rapaz, deixa de ser trouxa. Tu vai ficar nessa comida, nesse chuchu aí, sem nem azeite e um orégano? Está repreendido, rapaz, sai fora disso aí. Vem aqui para o que eu falei aqui? Da ostra gratinada que o pastor Tony está falando lá em Florianópolis. Não, meu irmão, não. Ele deve ter sido afrontado. E às vezes, irmão, nessa caminhada de querer fazer a vontade do Senhor, você vai ser afrontado sim. Eu quero te dar essa notícia. Você vai ser rejeitado socialmente, sim, isso vai acontecer. Mas, irmãos, não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. E sabe qual foi o resultado disso? Sabe qual foi o resultado dessa rejeição? Sabe qual foi o resultado de ele não aceitar a distração do diabo na vida dele? Está lá em Daniel 2, 48, que diz o seguinte: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Irmãos, eu tenho certeza que Daniel não estava pensando em chegar tão longe. Ele estava pensando apenas em querer honrar o Senhor, dizer para quem fosse lá o chefe dos eunucos, os serviçais que estavam à volta dele. Ele só queria falar o seguinte: olha só, eu sou servo de Deus. Deixa pelo menos eu continuar sendo servo de Deus. Eu já estou aqui como escravo.
eu estou numa situação que está me sufocando, mas deixa pelo menos eu continuar servindo a meu Deus. Não vai te prejudicar se eu não comer esse manjar aqui, não. Você vai continuar a sua vidinha lá, mas deixa eu continuar servindo a meu Deus. Ele não estava pensando em chegar lá onde ele iria chegar. Mas o Senhor honra teu sacrifício, irmão. O Senhor honra a sua atitude. O Senhor honra quem você é, o que você está fazendo. Às vezes, irmãos, tem coisas que a gente está fazendo que nenhum olho vê, mas Deus vê tudo que a gente está fazendo. Deus está vendo cada atitude, cada coração teu solícito em querer abençoar o terceiro, irmão. O Senhor está te vendo. Às vezes vivemos situação e falamos assim, rapaz, eu já fiz tanta coisa para o Senhor, eu já vivi tantas situações e parece que nada está acontecendo. Está acontecendo sim, o mundo espiritual está formando essa grande vitória, esse grande troféu na sua vida. É assim que funciona. Agora, não abra mão de tudo aquilo que o Senhor tem falado a teu respeito e o que diz a teu respeito segundo a sua palavra. E despreze e afronta. Olha só o que está lá em Hebreus 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha só, irmãos, deixar todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, que nessa noite, você que tem buscado fazer a diferença, você que tem aberto mão de muitas coisas, porque você não aceita a distração do diabo na sua vida, suporte a afronta, o Senhor vai te colocar em um bom lugar. Suporte a afronta. Se Jesus sofreu afronta, hoje celebramos a ceia aqui, que Jesus morreu na cruz do Calvário, aquilo ali não foi fácil não, a gente pensa, morreu aqui no Calvário, é sofrimento, mas ele era Deus. Naquele momento, Jesus era 100% homem. Ele sofreu aquela morte com tanta intensidade que chegou a suar gotas de sangue. Tem noção de que é isso, meu irmão? Mas ele suportou aquela afronta, ele suportou aquele escárnio, para que ressuscitasse ao terceiro dia e tivesse dado acesso ao Pai, que hoje nós desfrutamos. Imagine você, quando suportando a afronta, qual é o impacto que você está trazendo sobre a vida daqueles que estão à sua volta? O que você vai poder realizar em nome de Jesus sobre aquelas pessoas que estão sob a sua liderança? Quando eu falo só sobre liderança, é sobre só influência, melhor falando, sobre a sua influência. Meu irmão, o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida e através de você. Através da sua vida, uma vida pode deixar de ser ceifada, porque você tem o Espírito Santo de Deus e pode falar do grande amor de Deus. Através de você, uma família pode deixar de ser dividida ou desfacelada, porque você pode chegar com a provisão de uma palavra de amor sobre aquela casa. Isso tudo está comigo e com cada um de vocês. Então, suporte a pressão. Suporte a pressão. E pressão, irmãos, é para os fortes. Não são para os fracos, não. E você não é fraco. Você é forte. O Senhor te chama de forte. Amém? Então, quando vier pressão, meu irmão, faz o seguinte. É pressão sim, mas eu vou vencer esse negócio em nome de Jesus e vou continuar caminhando. Porque se Deus colocou se eu estou passando por essa situação complicada, eu tenho certeza que eu vou passar por ela, porque o Senhor já me fez mais que vencedor. Se o Senhor fez mais que vencedor, irmão, então nenhuma pressão vai poder te parar. Nenhuma pressão. Nenhuma pressão. Chora. Pode chorar, não é pecado chorar não. Mas não pare de andar. Não para de correr. Continue caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. Em nome de Jesus. E seja corajoso bastante. Corajosa o bastante para rejeitar as oportunidades que podem te levar a um caminho de derrota. Então, eu já falei sobre aproveitar uma oportunidade e já falei sobre rejeitar uma oportunidade. Agora eu quero falar de um personagem bíblico que tem por nome Davi. E Davi, irmãos, me chama muita atenção. Eu falei tanto na palhoça como aqui hoje pela manhã, que Davi é um personagem bíblico que expressa muito bem a nossa humanidade. Era um homem segundo o coração de Deus, mas vira e mexe ele dava uma escorregadinha. Era um homem que se tornou rei, mas dava uma chancezinha aqui, dava uma vacilada. Não estou falando que é para mim você vacilar, não. Eu quero estar falando que expressa a nossa humanidade, a nossa
capacidade de estarmos bem agora e amanhã estar no local que não é adequado para mim e para você. E tudo isso, irmãos, passa sobre 3 fundamentos, que é conhecimento da palavra, vida de oração e vigilância. Sabe por quê, irmãos? Eu posso conhecer muita palavra, eu posso ter feito rema, posso ter tirado 10,5 em cada prova, posso ter uma vida de 6 horas de oração diária. Se eu não tiver vigilância, irmãos, eu sou uma presa facinho na mão do capeta. Basta um tropeçãozinho. Quando você vê, tu vai escorregar, irmão. Vai meter a cabeça num paralelepípedo aqui lá e vai se arrebentar todo. Irmão, estou sendo bem cruel mesmo. Porque o diabo, irmão, não está de brincadeira. Não está de brincadeira. Não está de brincadeira. Então, oração, leitura da palavra, tem que ser uma constante. Crie esse hábito. Crie esse na sua rotina diária. Tem gente que não gosta dessa expressão rotina, então arrume outro sinônimo para você aí, né? Leitura diária, oração, mas seja vigilante o tempo todo. Vigilância, vigilância, vigilância. E aí eu falo sobre Davi. Por quê? Quem era Davi? Davi era um menino que um dia ele mata urso, que um dia ele mata leão. Cada hora ele tem uma proeza. Até então que chegou uma grande proeza, que ele mesmo sendo novo, ele ouviu dizer que tinha um gigante, por nome Golias, que estava afrontando o exército do Deus vivo. Meu irmão, ele ficou igual uma expressão que eu vou usar aqui, que eu não sei mais se é do Rio, não sei se é de Florianópolis, eu não sei, né, eu estou agora em mutação, de ser carioca e ser manezinho, né? Ficou igual o siri na lata. Que negócio é esse, meu irmão? Esse cara aí, ele pode ter 2 metros e tal, está afrontando o exército de Deus vivo, negativo, vamos acabar com essa história aí, eu vou lá resolver. Não vai não, rapaz, deixa de ser louco, tu é menino, tu não sabe nada, rapaz. Eu vou lá resolver, eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não perdeu a oportunidade de que a glória de Deus fosse manifesta através da vida dele. Aleluia, não perdeu essa oportunidade. Chegou lá, irmãos, vocês conhecem a história, moral a história, Golias está morto, e ainda no final, irmãos, já tinha 3 coisas que ele ia receber graças a essa atitude. Riqueza, a filha do rei, e mais a isenção de impostos. Irmãos, tu imagina se fosse no Brasil, o que é ser isento de impostos? Principalmente lembrando-se que amanhã é dia de começar a fazer imposto de renda, né? É profético isso, aleluia. Então, meu irmão, ele fez tudo isso, e foi uma bênção. Golias foi derrotado, o exército de Israel prevaleceu, graças a essa atitude que ele teve. Ele não perdeu a oportunidade de se fazer ser usado por Deus. Não perdeu essa oportunidade. E aí Davi continuou tocando o barquinho da vida dele, né? Reinando e tal, vivendo lá a vida dele. Começa a ter uma posição de conforto. Afinal, o rei não vai ficar indo em guerra qualquer. Até então, que acontece um fato muito triste na sua família. Que foi uma das suas filhas, Tamar, é estuprada por outro filho de Davi, Aminon. Meu irmão, quando houve essa tragédia familiar, qual foi a atitude de Davi? Simplesmente ele se calou. Simplesmente ele não fez nada. E ele era o pai, ele era o rei, ele tinha o dever de ter feito uma ação corretiva diante daquela situação. Era o dever dele. Mas ele se omite. E a Bíblia fala, irmãos, o seguinte, lá em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ô, meu irmão, se você sabe o que é certo e não está fazendo o que é certo, eu quero te dar uma notícia. Você está errado, sim senhor e sim senhora. Você precisa ser luz onde quer que esteja. E quer que essa luz possa vir trazer qualquer tipo de conflito, porque a luz não tem comunhão com as trevas, meu irmão, você é a luz. Você não pode ter comunhão com as trevas. Faça aquilo que precisa ser feito. Faça o que tem que ser certo. O que tem que ser certo. Me lembro de uma experiência que eu tive no quartel, há muitos anos atrás, que tinha lá um determinado oficial. E o oficial, ele tinha o controle de tudo, de quem viajava,
de indicação para viagem, para fazer curso e tal. E só que ele tinha um problema, aquele homem. Ele tinha uma vida dupla. Era casado e tinha uma vida dupla, se você entende o que eu estou falando. E o que ele fazia? Ele fazia as missões dele, do erro, do pecado, da falha, do adultério, da sem-vergonhice, isso tudo aí, da safadeza, e deixava lá o recado para os sargentos lá, ó, se fulano ligar, diz que eu estou fazendo missão tal. Meu irmão, os caras, coitado, pai de família, querendo viajar, querendo fazer um cursinho, querendo pegar uma dispensa quando precisasse. Pois não, chefia. Falava, ligava a esposa do cara lá, do indivíduo. Não, está na missão não sei aonde. Aí chegou um dia, não vi o sargento de Faria. Faria, tu vai fazer isso? Eu vou fazer isso, tal. Eu, não, senhor. Eu não vou fazer isso. Mas por quê? Sou crente. Ganhei um inimigo, meu irmão. Ganhei. Não vou contar aqui para você outra história, não. Ganhei um inimigo. Graças a Deus que o comandante era meu amigo. Não foi punido e demorou algumas semanas depois, ele foi tirado lá do esquadrão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. É, meu irmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque senão onde é que ia parar, meu irmão? Ganhei um inimigo, o cara era maior do que eu, funcionalmente falando. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, que se eu sei o que é o bem e não faço, eu estou pecando. Eu tenho compromisso com a palavra do Senhor. E eu e você não podemos abrir mão disso. Custe o que custar. Custe o que custar. Davi, ele abriu mão disso. Era o filhinho dele. Mas havia uma norma regulamentar que dizia qual deveria ser a ação que ele deveria impor àquele menino, o filho dele. E ele se acovarda. Sabe qual foi o resultado disso? Um dano terrível na vida de Davi. Toda vez, irmão, que você deixa de fazer aquilo que é para ser feito, ao qual o Senhor te instruiu para fazer, não se engane. Você vai sofrer dano, sim. Realidade cruel, né, irmãos? Mas graças a Deus que eu me coloquei na brecha para poder falar isso para você. Realidade cruel. Se você sabe que é para fazer o bem, você sabe que a Bíblia diz a respeito de uma determinada coisa, você não faz, irmão, se você comunga, compartilha, acoberta, qualquer coisa nessa linha de raciocínio, você vai sim sofrer o dano num tempo determinado. Aí o que aconteceu com Davi? Meu irmão, passa-se 2 anos. Um dos filhos de Davi, chamado Absalão, que era irmão do cara que havia cometido lá o estupro com a irmã. Olha só a confusão, irmão. Já estou falando de 3 irmãos aqui. Olha só o furdúncio que estava acontecendo na vida de Davi, da família de Davi. Vai lá, mata o irmão. Como se não bastasse. Ele estava com tanta raiva do pai, por causa do pai ter sido um covarde, ter sido frouxo, não ter sido feito o que deveria ter sido feito. Ele toma o reino de Davi por um tempo e impõe humilhações tremendas na vida de Davi. E como se não bastasse tudo isso, Davi vendo todo o sofrimento, tendo que fugir do reino, era outro filho dele também, e a Bíblia fala, tudo aquilo que você planta, você colhe. Absalão plantou também coisa ruim, não deveria ter feito o que fez. Ele acaba sendo o que também? Assassinado. Ou seja, numa pancada só, por causa de uma inação, por causa de uma omissão, por causa de uma covardia, ele perde o reino, perde 2 filhos e a família dele está desmoronada. Então, irmãos, não perca a oportunidade de fazer o bem em todo o tempo. Seja convicto de que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, no capítulo 5 ao 6, diz o seguinte, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Talvez o grande segredo para nós é de nós reconhecermos o Senhor em todos os caminhos, em todo o tempo. Porque se você reconhecer o Senhor em todo o tempo, em todos os caminhos, não vai ser pesado para você tomar uma atitude que seja politicamente incorreta, se é que você me entende. No tempo aí dessas frases de efeito, né, você vai falar, não, o fulano é politicamente correto, né? Eu estou quase chegando, não cheguei nesse nível não, quando a pessoa me perguntar alguma coisa, eu responder o seguinte, você quer que eu seja, fale
fale a verdade ou que seja politicamente correto. Ou seja, tu quer que eu fale o que você quer ouvir? Eu posso falar. Agora assuma essa responsabilidade integral. Agora, se você quiser ouvir a verdade, você tem a minha lealdade para com você. De não ferir um princípio que eu tenho, de falar alguma coisa que apenas vai te agradar e depois lá na frente trazer um dano para a sua vida. Então, se você me tem como amigo, se você me tem como companheiro, se você tem como um irmão em Cristo, se você me tem como líder, se você tem como pastor, eu quero que você também seja maduro o suficiente para que eu possa falar com você a verdade para você, para que você avance diante das circunstâncias que você está passando e não sofra dano. Então, para isso, irmãos, eu tenho que reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Porque senão, irmãos, eu não vou querer reconhecer o Senhor no meu caminho, e eu que deveria ser aquele primeiro que dá o exemplo de falar a verdade, de orientar conforme a Escritura fala, eu mesmo vou me acovardar. E, irmãos, o Senhor não me chamou para me acovardar, da mesma forma não chamou você para se acovardar com nada, em nome de Jesus. Você, irmãos, é muito importante para o Senhor. Há um sacrifício que foi pago por mim e por você, um sacrifício na cruz do Calvário, sangue foi derramado por mim e por você. Então, eu e você somos preciosos, Então, você não tem que ter medo de fugir ao que a Bíblia fala ao teu respeito, ou qualquer desígnio, ou qualquer situação a qual você esteja envolvido. Faça o que a Bíblia diz, e que no final vai dar tudo certo. Pode até gerar uma situação de incômodo, mas no final esse incômodo vai se ajeitar. E vai ser uma grande obra que está sendo realizada através da sua postura. Vamos nos colocar de pé, por favor. E eu termino com a seguinte frase. Fiquem atentos às oportunidades. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo em toda e qualquer atitude. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. Seja vigilante. Como irmão em Cristo que eu sou de vocês, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a vida de vocês. Como pastor auxiliar dessa igreja, como ministro do Evangelho. E eu não quero ver ou ter notícias de que você está passando um sofrimento, sofrendo algum dano, porque você quebrou um princípio na sua vida, um princípio da sua palavra, da palavra do Senhor, que é de ser vigilante. Que nesse dia você esteja saindo daqui alerta em relação às oportunidades que você tem que tomar posse, amém? Alerta em relação às oportunidades que você tem que rejeitar, e que você também seja vigilante, amém? Senhor, nós te louvamos e glorificamos por tudo que foi construído nesta noite na vida de cada um dos teus filhos. Que possamos, ó Pai, estar vigilantes e maduros acerca das oportunidades que nos chegam todos os dias. Pai, que possamos estar no alto de uma torre, vendo toda e qualquer ação que venha em direção a nós, para que possamos ter estratégias, para que possamos ter a convicção de dizer sim ou não, para simplesmente vivermos o melhor de Ti. Pai, eu Te amo, e eu sei, Pai, que Tu tens o melhor para nós, e que a Sua graça, que a sabedoria e a revelação que vem de Ti, no pleno conhecimento de Ti, possa estar nos guiando por esses caminhos, para que possamos ver cumprido em nós o que Tua palavra diz, que nós somos mais que vencedores em Ti. Amém? Deus os abençoe, irmãos, que vocês venham ter uma semana de vitória, um mês de vitória, e que vocês sejam vigilantes, e que aproveitem ou rejeitem toda e qualquer oportunidade, convictos que essa é a melhor vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus.
vá para sua casa pensando nas oportunidades que Deus tem dado para você. Amém? Falando em oportunidade, antes de nós finalizarmos, eu gostaria de dar uma oportunidade para você.